Como já deve ser do conhecimento da maioria dos espectadores, o continente africano é um verdadeiro paraíso da biodiversidade, abrigando uma infinidade de espécies fascinantes e, às vezes, um tanto perigosas. Espalhados por todo o continente, os animais acabam se confrontando numa luta diária pela sobrevivência na natureza, estabelecendo assim as relações de consumo dentro das cadeias alimentares, não deixando os seres humanos fora dessa. Por conta disso, acaba se tornando inevitável a existência de mamíferos, répteis e até mesmo insetos extremamente letais para as pessoas, sendo preciso manter um constante estado de alerta e utilizar medidas preventivas para evitar a exposição a riscos. E nessa toada, a partir de agora, nós desbravaremos a história de um desses incríveis predadores, mais conhecido como Gustave, um crocodilo gigantesco que tirou o sossego da população modesta de Burundi, um dos menores países da África Oriental, durante mais de 2 décadas. O Universo Inteligente apresenta Gustave, o crocodilo gigante que devorou mais de 300 homens. Um gigante esfomeado. Apelidado de Gustave, o crocodilo do lago Tanganyika, que pesava mais de 1 tonelada e cerca de 6 metros de comprimento, despistava até mesmo seus piores predadores. Segundo a população local, a presença desse gigantesco faminto teria causado um número de mortes que pode ultrapassar a faixa de 300 pessoas. A partir de análises realizadas pelos primeiros pesquisadores que se atreveram a investigar o animal, se acreditava que o gigante possuía cerca de 100 anos de vida. Contudo, após alguns estudos mais aprofundados, por intermédio de outros estudiosos que se apaixonaram pela fera, foi possível constatar que Gustave não poderia ser tão idoso, já que grande parte da sua arcada dentária estava intacta, apontando que ele tinha cerca de 60 anos e que ainda não havia atingido seu tamanho máximo. O comportamento do réptil. Depois de tantos ataques fulminantes, o crocodilo acabou sendo baleado por inúmeras vezes. Além dessas marcas, ele também apresentava mais 4 cicatrizes contundentes que têm origem desconhecida, mas provavelmente se devem ao hábito de caça do animal. Em detrimento ao seu peso e tamanho totalmente além dos padrões, as presas mais ágeis e comuns, como peixes, antílopes e zebras, tornaram-se as mais difíceis de serem capturadas. Por conta disso, ele era obrigado a caçar animais de maior porte, como hipopótamos, o que inevitavelmente resultava em batalhas sangrentas, mais demoradas e extremamente violentas. Como consequência desses fartos banquetes, Gustave era capaz de passar meses sem se alimentar, até selecionar a sua próxima vítima. Uma vez que ele decidia atacar humanos, as crianças e pescadores tornavam-se presas mais do que fáceis no cardápio do crocodilo. Quando essas pessoas se distraíam à beira do lago, o animal utilizava a sua cauda para atacar, matando as suas vítimas por sufocamento. Dentre dezenas e dezenas de mortes, há relatos de que ele tenha atacado uma funcionária da Embaixada da Rússia enquanto ela se banhava no seu habitat. As tentativas de captura. Em meados do ano de 2010, o caçador francês Patrick Fayet tentou capturar o réptil por meio de uma armadilha construída especialmente para crocodilos gigantes. Sem obter sucesso, o animal escapou e fez com que o objeto afundasse, ao contrário de outros crocodilos que foram massacrados pelo equipamento, dando uma pequena amostra do tamanho da sua força. O documentário intitulado Capturing the Killer Croc, de 2014, registrou as diversas tentativas de Fayet de capturar o animal. De acordo com a filmagem, o pesquisador estudou por mais de 2 anos antes de realizar qualquer tentativa frustrada. Em uma dessas missões, a equipe do caçador francês colocou uma cabra viva dentro de uma gaiola em forma de isca. Entretanto, a câmera que estava presa ao objeto foi totalmente danificada por causa de uma tempestade que ocorreu naquele dia. Um dia depois, o grupo percebeu que a cabra havia desaparecido. A equipe procurou incessantemente por algum rastro ou vestígio do animal que estava preso, mas nada foi descoberto. E não puderam afirmar se a presa havia escapado ou se havia sido capturada, de alguma maneira, pelo gigante Gustave. A busca pela convivência.
No entanto, para a surpresa da maioria das pessoas, o caçador mudou de ideia e passou a ser visto como um herói local, já que no mesmo ano desistiu de matar o animal. A partir de então, sua missão se tornou colocar um rastreador em Gustave, a fim de seguir os seus passos. Segundo ele, nós vivemos numa era em que criaturas como essas são cada vez mais raras e precisam ser preservadas. O apego pelo réptil foi tamanho que Fayet se tornou o grande responsável pelo batismo do nome Gustave. Com o passar dos anos, o pesquisador passou a acompanhar os movimentos do animal e concluiu que em a cada 3 meses, 17 pessoas foram devoradas e que esse ritmo já era mantido há algum tempo. Segundo suas conclusões, Gustave vinha matando pessoas há mais de 20 anos, em um ritmo que pode ter feito mais de 300 vítimas. Para Patrice Fayet, o cardápio da criatura é baseado em humanos, devido ao seu tamanho, fazendo com que os peixes do lago não saciem inteiramente a sua fome. Moradores de Burundi afirmam que o crocodilo é um animal histórico e incrivelmente gordo, parecendo um hipopótamo quando se sobe ao espelho d'água. Por ser tão enorme, ele é mais lento e, portanto, não tem outra opção a não ser caçar presas mais fáceis. Na água, não há presa mais fácil do que um ser humano desatento. Provavelmente essa situação de caça humana não se reduz a uma mera questão de gosto pessoal, mas sim ao seu senso de oportunidade. Estratégias de Patrice Fayet. Ainda no ano de 2010, o francês teve a ideia de utilizar os próprios moradores de Burundi como seus informantes, uma vez que milhares de pessoas habitavam junto ao lago, especialmente pescadores que passavam a maior parte do tempo na água. Entretanto, muitas pessoas tentaram capturar e até mesmo matar o animal, havendo inúmeros relatos de pescadores que afirmaram terem ferido o crocodilo. Um deles ressaltou inclusive que o crocodilo parece ter o couro à prova de balas e que já sobreviveu a rajadas de AK-47 sem esboçar muitas reações. Caso Gustave acabasse sendo capturado por outra pessoa, Fayet afirmou que sentiria como se alguém tivesse lhe roubado um ente querido. O pesquisador prometeu permanecer fiel a Gustave, mas essa relação acabou não durando muitos anos. Em 2015, um dos moradores afirmou ter visto o crocodilo arrastando um búfalo adulto para dentro do lago. Contudo, as últimas informações sobre o estado do animal foram reveladas pela Travel Africa Magazine em 9 de julho de 2020. Segundo relatos da jornalista, que era fascinada pela história e esteve em Burundi buscando conhecer Patrice Fayet, que sabia mais sobre Gustave do que qualquer outra pessoa no mundo, infelizmente o gigante africano foi morto e o pesquisador não está mais morando na região. Considerações finais. A fama de Gustave deixou a África e já inspirou produções cinematográficas, além do documentário Capturing the Killer Croc, que mencionamos no início do vídeo. O filme de terror Primitivo, lançado no ano de 2007, se inspirou na lenda de Gustave para contar a história de uma equipe de televisão norte-americana que vai até Burundi para reportar sobre um crocodilo gigante devorador de humanos, levando o mesmo nome da lenda local. Um verdadeiro mito do mundo real.